Receba agora um importante ensinamento bíblico na visão do MDG. Acompanhe, se possível, com sua Bíblia. Olá, meus queridos, estamos de volta com mais um estudo do MDG, mais uma lição do treinamento MDG, que eu tenho certeza que é uma providência de Deus para abençoar a sua vida. Receba o nosso abraço carinhoso. Hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas. Você deve abrir a sua apostila na página 57, a sua apostila de nível 1, né? Você vai abrir da página 57 e nós vamos fazer o estudo 18, Batismo nas Águas, a primeira parte desse estudo. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o batismo nas águas é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos deixou duas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. Essas duas cerimônias são ordenanças de Jesus. E por isso, claro, a gente tem assim o batismo como algo tremendamente importante. A gente leva muito a sério o batismo nas águas, porque foi uma ordenança de Jesus. Assim como nós também levamos muito a sério a cerimônia da Santa Ceia, a celebração da Santa Ceia. A palavra batismo significa sepultamento. E o ato do batismo lembra exatamente a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quando uma pessoa é mergulhada nas águas, ela está sepultando a sua velha natureza. Já que ela nasceu de novo, então ela está sepultando a sua velha natureza, o seu velho homem está sendo sepultado ali nas águas, para que depois ela possa ressuscitar como uma nova criatura, com uma nova vida em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é que o batismo nas águas, embora seja tão importante, ele não é necessário para a salvação. Tem pessoas que dizem assim, se morrer sem batizar, não será salvo. Não é isso que a Bíblia ensina. Apesar de ser muito importante, apesar de trazer bênçãos para nós, de ser uma ordenança de Jesus Cristo, ele não é necessário, indispensável para a salvação. Ou seja, ninguém deixa de ser salvo por não ter sido batizado nas águas. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do verso 39 ao 43. A gente tem lido bastante esse texto bíblico e fala sobre aquele ladrão que se converteu ali na cruz. Ele que estava sendo crucificado ao lado de Jesus e se converteu nos seus momentos derradeiros. E eles servem para ilustrar o que nós estamos falando. Porque ele foi salvo sem passar pelo batismo. Vamos ler o que está na Bíblia. Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 43. Diz assim: um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele, contra Jesus. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso, o outro ladrão, que estava do outro lado de Jesus, o repreendeu afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, porque recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum.
Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou. Olha só, olha o que Jesus disse para aquele ladrão que acabara de se converter. Jesus disse: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você entende? Quer dizer, aquele ladrão se arrependeu e foi instantaneamente salvo, sem ter que passar pelas águas do batismo. Então, isso mostra que, embora o batismo seja extremamente importante, embora o batismo seja uma ordenança de Jesus, ele não é indispensável para que a pessoa seja salva. Mesmo que uma pessoa não seja batizada, infelizmente, ela parta para a glória, ela vai ser salva. Se ela creu no Senhor Jesus, ela será salva, mesmo sem passar pelas águas do batismo. Eu queria ler com vocês o que está em Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, capítulo 2, verso 38. Você observa que há bênçãos associadas ao batismo. Quer dizer, quando você se batiza, de alguma forma você é abençoado por Deus. Né? Vamos ler, Atos 2,38. Orientou-lhes Pedro, está na própria apostila aí o texto bíblico. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vê que o batismo, ele é tão importante que Jesus Cristo fez questão de ser batizado por João Batista para nos deixar esse exemplo. Os cristãos da igreja primitiva davam um enorme valor ao batismo. Então, mesmo que ele não seja necessário para a salvação, ele é muito importante, é extremamente importante para nós, porque se Jesus teve que ser batizado, se os cristãos da igreja primitiva davam esse valor todo ao batismo, e se a Bíblia nos manda passar pelo batismo, então é porque nós precisamos passar pelas águas do batismo. Se você crê, se você entregou sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, é fundamental que você seja batizado nas águas. Bom, vamos seguir a nossa apostila na página 57. Lá embaixo está escrito assim: demonstração de fé e obediência. Ora, o batismo é uma explícita declaração de fé no Senhor Jesus Cristo. Quando você se batiza, você está se posicionando. Você está dizendo para o mundo inteiro, dizendo para você mesmo, dizendo até para o inimigo, para os demônios, para o diabo, dizendo para todo mundo, deixando clara a sua situação espiritual. Você está dizendo: olha, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Você está definindo a sua condição espiritual. Então o batismo, além de todas as implicações que ele tem, ele é uma demonstração pública da nossa decisão por Jesus Cristo. E o que faz dele ainda mais importante, porque você se posiciona diante de Deus. Ora, você e eu sabemos que é difícil encontrar alguém que diga explicitamente que não gosta de Jesus. Todo mundo ama Jesus. Todo mundo ama Jesus. Se você procurar a pessoa mais vil, a pessoa mais covarde, violenta, a pessoa mais, não vou dizer mais pecadora, porque eu não acredito nesse negócio de pecadinho, pecadão, mas aquela pessoa que está, vamos dizer, a pessoa da pá virada,
né? Aquela pessoa que está mergulhada mesmo numa vida de promiscuidades. Se você perguntar a ela, ela vai dizer, não, eu amo Jesus. Se pergunta o sequestrador, um estuprador, ele vai dizer, eu amo Jesus. Ai de mim se não fosse Jesus. Entendeu? Agora, quando você se posiciona, quando você passa pelas águas batismais, então você está definindo a sua condição espiritual. Você não apenas ama Jesus, você não apenas gosta de ouvir música gospel, você não apenas gosta de estar na igreja, de passear na igreja, de participar dos eventos da igreja. Você não está na igreja só para receber bênçãos, só para pedir que Deus abra uma porta de emprego para você, que Deus cure as suas doenças, que Deus abençoe a sua família, te dê libertação de uma obra maligna. Você quer mais do que isso. Quando você decide passar pelo batismo, você está se posicionando, deixando clara a sua posição diante de Deus. Está entendendo? Então agora vamos para a página 58. Por que nós devemos nos batizar? Por que você tem que se batizar? Ora, primeiro porque o batismo é uma ordenança de Cristo. Assim como o Senhor Jesus nos mandou participar da celebração da Santa Ceia, também o Senhor Jesus nos deu a ordenança do batismo. Se Jesus disse que eu tenho que me batizar, então eu vou me batizar. Segundo, porque o batismo é a forma que nós temos de definir a nossa fé. Entendeu? Se nós realmente somos de Jesus, então assumimos esse compromisso imediatamente. O batismo é uma aliança. Não, peraí, eu sou de Jesus, está acabado. Eu vou consolidar isso através do batismo. Bom, vamos ver agora que tipo de batismo é biblicamente correto. Eu queria dizer para você que a forma de batizar não ficou muito clara na Bíblia Sagrada, o que levou a Igreja de Jesus Cristo a adotar diferentes formas de batismo. Hoje nós temos diversas formas de batismo praticadas pela Igreja Evangélica. Algumas igrejas batizam por borrifamento ou aspersão. O que é isso? É a água aspergida sobre a cabeça das pessoas, né? Às vezes é utilizado até um galhozinho, pega o galhozinho assim e asperge a água sobre a cabeça da pessoa. Outra forma de batismo é a fusão. A fusão é quando se derrama a água sobre a cabeça da pessoa batizada. Pega-se uma vasilha e despeja a água na cabeça da pessoa. E a outra forma de batismo é o batismo por imersão. É quando a pessoa é mergulhada na água, ficando totalmente submersa. Então nós temos 3 tipos de batismo praticados hoje pela igreja. Borrifamento ou aspersão é quando a água é respingada na cabeça, aspergida na cabeça. A fusão é quando a água é derramada sobre a cabeça. E imersão é quando as pessoas são mergulhadas na água. Então, veja bem, se a forma do batismo fosse realmente importante, você observa que muitas outras coisas na Bíblia, Deus é detalhista, Deus diz com detalhes como Ele quer. Como a construção do tabernáculo, por exemplo, ele dizia até o número das argolas, o material que deviam ser feitas, as cortinas, os detalhes. E quanto ao batismo, Deus
deixou essa lacuna, quer dizer, subentende-se que a forma do batismo não é lá tão importante assim. Mas você observa a importância do batismo e observa o que o batismo significa. Ora, se o batismo significa mergulhar, porque a palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar, afundar, imergir algo em água. Então, a gente começa a entender que a forma mais correta de se batizar seria por imersão. E é a forma como nós utilizamos hoje na Igreja da Conquista. E grande parte das igrejas evangélicas praticam o batismo por imersão. Você percebe que nos tempos bíblicos os batismos eram feitos nos rios. Jesus foi batizado no Rio Jordão, dando a entender que o batismo fosse feito por imersão. Então, o batismo por imersão identifica melhor o significado do batismo, que é o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Por isso, nós damos preferência para fazer o batismo por imersão. Mas quando tem alguém, por exemplo, que não pode entrar na água, quando tem alguém que, por alguma razão, está impedido de ser mergulhado no tanque, às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa está num leito de dor, às vezes a pessoa tem uma ferida aberta, não pode se colocar na água, às vezes a pessoa não pode entrar na água fria, enfim. Aí a gente batiza por afusão ou por aspersão. Então nós, da Igreja da Conquista, nós entendemos que a melhor forma de fazer o batismo é por imersão, mas não significa que somente por imersão a pessoa será batizada. Porque isso não ficou muito claro, não foi determinado claramente, definido claramente na Bíblia Sagrada. Pois bem, lá no finalzinho da página 58, uma pergunta interessante. Por que não batizamos crianças? Por que as crianças não são batizadas? Ora, porque não há fundamentação bíblica para o batismo de crianças. Nós precisamos fazer, meus queridos, o que Jesus fez. Nós precisamos pregar o evangelho que Jesus pregou. A igreja não é de Jesus? Nós anunciamos, não é o evangelho de Jesus Cristo? Então eu não posso sair por aí inventando coisas, fazendo coisas que eu acho que deveria fazer, senão vira bagunça. Então, o que Jesus fez quando esteve aqui? Jesus abençoou as criancinhas. Ele não as batizou. Ele abençoou as criancinhas. E eu queria ler com vocês em Mateus capítulo 19, do verso 13 ao 15. Está na própria apostila. Mateus capítulo 19, do verso 13 ao 15. Está no iniciozinho aí da página 59 da nossa apostila. Vou ler. Então trouxeram-lhe algumas crianças, quer dizer, levaram até Jesus. Então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então Jesus, ele abençoava as criancinhas, mas você não encontra um relato sequer de batismo de criança na Bíblia Sagrada. Então, se não tem na Bíblia, se eles não faziam o batismo de criança, por que nós vamos fazer? Né? Nós não temos que dar continuidade ao trabalho de Jesus? Não é a missão da igreja hoje?
Por que que as crianças não eram batizadas e não devem ser batizadas? Ora, porque o batismo, um dos requisitos mais importantes para o batismo é o reconhecimento do pecado. Ora, você se batiza porque você reconhece que é um pecador que precisa da misericórdia de Deus. Aquele que vai se batizar deve reconhecer a sua condição de pecado e a necessidade do perdão. Então, como é que a gente pode batizar uma criança que não tem pecado, que não pode se arrepender, que não reconhece pecado algum? Se você pegar Atos, capítulo 2, versículo 38, você vai ver as palavras do apóstolo Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Como é que um neném pode se arrepender? Entendeu? Então é um batismo que a gente não vê coerência dele. Primeiro vem o arrependimento, que é o reconhecimento do pecado. Depois vem o batismo. Então, por isso as crianças não eram batizadas nos tempos bíblicos e por isso nós também não batizamos crianças. O que fazemos? Nós consagramos as crianças para Jesus, que era exatamente o que Jesus fazia. Ele consagrava as crianças. Entende? Aí nós temos uma pergunta aqui na página 59. O que fazer quando a pessoa já foi batizada quando criança? Ora, é muito comum você encontrar pessoas adultas que foram batizadas por seus pais enquanto crianças. Algumas da Igreja Católica e outras em outras igrejas evangélicas. Esse batismo, irmãos, eu falo isso na autoridade de quem está se fundamentando na Bíblia Sagrada. Esse batismo, ele não tem fundamentação na palavra de Deus. Não existe batismo de criança na Bíblia, como a gente já falou. Então, a gente não pode dizer que aquela pessoa foi batizada. Então, o que a gente faz? A gente recebe aquela pessoa que foi batizada quando criança como se ela tivesse sido consagrada para Deus. Quer dizer, o batismo que foi feito na sua infância, nós entendemos que tenha sido uma consagração dessa criança para Deus, mas não propriamente o batismo. Entende? Então, eu já fui batizado quando eu era criança, quando eu era bebê. Tá, então você vai se batizar de novo, porque o primeiro batismo, quando você era criança, ele é visto como uma consagração a Jesus. Você foi consagrado para Jesus. Agora que você reconhece o que é pecado, agora que você sabe o que é um arrependimento, agora que você tem a capacidade de compreender a obra, o sacrifício de Jesus, a obra de Cristo na vida de uma pessoa, o perdão, a misericórdia. Agora sim, agora você pode se arrepender e ser batizado. Entendeu? Veja bem, não existe uma idade mínima para o batismo. O que a gente tem que saber é que a pessoa, para ser batizada, ela tem que reconhecer a sua condição de pecado e a necessidade do perdão de Deus. Quer dizer, quando a pessoa tem idade para isso, quando ela tem discernimento para isso, a criança começa a ter discernimento para isso, aí ela pode ser batizada. Entendeu? E para encerrar o estudo de hoje, no finalzinho da página 59. O que fazer quando a pessoa é especial, ou seja, não tem discernimento? Então, veja bem, se uma pessoa não tem discernimento, ela não consegue entender o que é pecado, ela não consegue entender o que é o perdão, o que é arrependimento, então o batismo não terá qualquer sentido, porque a pessoa não tem arrependimento. A pessoa não sabe o que é pecado, é uma pessoa especial. Não tem discernimento, não tem entendimento. Então, não cabe aqui o batismo. Contudo, por exemplo, quando a pessoa
a família quer batizar. Não é errado batizar. Nós, da Igreja da Conquista, batizamos. E esse batismo serve como uma consagração a Deus, como um oferecimento para Deus, uma consagração dessa pessoa para o Senhor Jesus. A Bíblia não fala nada sobre esse assunto. Então nós nos sentimos à vontade de batizar, até para que não haja discriminação contra essas pessoas. Biblicamente, a gente entende que deveria haver arrependimento, e uma pessoa especial não tenha talvez a condição de se arrepender, de reconhecer o pecado. Mas ainda assim a gente faz o batismo, a gente batiza como se estivesse consagrando para Deus aquela pessoa, para que ela não se sinta também discriminada, né? Pois bem, gente, nós estamos encerrando então a lição de número 18, né? E amanhã nós vamos encerrar o nível 1 do nosso treinamento MDG. No nosso próximo encontro agora, nós vamos encerrar o nosso treinamento MDG nível 1. Então você já deve começar a procurar a sua apostila de número 2, né, do nível 2, para a gente continuar esse estudo. E eu tenho certeza de que Deus vai abençoar muito a sua vida. Então, no próximo estudo, nós vamos falar ainda sobre batismo nas águas. Nós vamos concluir essa segunda parte, né, do nosso estudo sobre o batismo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Você acabou de receber mais um ensinamento do MDG, Modelo de Discipulado da Galileia. Todos os ensinamentos ministrados em nosso programa estão disponíveis no site www.jmil.net.